Olá pessoal, bem-vindos a mais um Fala Que Eu Te Explico. Essa é mais uma edição desse programa que a gente tem feito todos os meses com os comentários que vocês fazem nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e que a gente seleciona alguns dos comentários que a gente considera serem interessantes de abordar nesse vídeo de maneira mais descontraída. Então se você comenta as nossas fotos, se comenta na página e tudo mais, eventualmente teu nome vai estar aqui e a gente vai estar discutindo sobre o que tu nos trouxe de sugestão, de comentário ou de crítica. E para você que ainda não interage com as nossas redes sociais, então comece a interagir, mande mensagens que eventualmente num próximo pode ser que a gente esteja falando do seu comentário. Se você quiser olhar os vídeos anteriores do Fala Que Eu Te Explico, eles estão disponíveis no meu canal do YouTube. Então acessa lá meu canal do YouTube e confere lá os anteriores. Mas para falar sobre o atual Fala Que Eu Te Explico, vamos começar então com um comentário aqui do Manguaça82. Olha só, hein? Manguaça82. Grande Manguaça. Ele manda aqui com uma foto da torcida do Grêmio. Fala, Felipe, como anda aquele projeto de mudança no plano diretor para autorizar construções de prédios no recuo de jardim para que tenhamos lojas ou mercados nos bairros consolidados e 99% de moradias? Pois bem, isso diz respeito ao plano diretor de Porto Alegre, projeto que está sendo organizado pela Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente, e que vai ser encaminhado para discussão na Câmara e votação a partir do início do ano que vem, 2019. É um projeto, o plano diretor, ele vigora durante 10 anos, então a cada 10 anos ele é renovado, rediscutido, enfim, e todas essas regras sobre construções, recuos, enfim, elas são abarcadas dentro desse projeto. E, obviamente, é bom que a gente esteja bastante atento, que bom que tu está atento, inclusive, Manguaça, pelo jeito a Manguaça não te afetou, porque tu está atento para mudar isso aí, a gente precisa mesmo, né, de rediscutir esses recuos e também a multifuncionalidade dos imóveis para que a gente possa ter comércio e residência no mesmo imóvel, ativando aí a vida nas calçadas que a gente tanto gostaria de ver e que a gente vê em países desenvolvidos. Um próximo comentário aqui. O João Klebson mandou: queremos te ver lá na Câmara Federal. Olha aí, valeu, John. Quem sabe no futuro, né? Para que vocês fiquem cientes também, não fui eu que selecionei essas perguntas aqui. Quem seleciona é o Lucas Corrêa, meu assessor de comunicação. Então, eu tô lendo aqui as que ele selecionou, antes que vocês achem que eu tô fazendo propaganda para mim mesmo na Câmara Federal. Não, muito antes, pelo contrário. O Lucas Marini Rigo manda mensagem aqui também. Camosa, por que não podemos ter arranha-céus em Porto Alegre? Os vereadores podem fazer algo a respeito? Abraço e continue com o bom trabalho. Bom, obrigado pelo elogio. E, de novo, essa é uma questão, Lucas, que está também dentro do plano diretor. São os limites de construção. A gente tem em Porto Alegre um índice de aproveitamento máximo de terreno que se chama de 3, tá? Para vocês terem uma noção, existem outras metrópoles mundiais ou cidades do Brasil que têm índices de aproveitamento de terreno muito maiores do que o 3. O 3, em tese, né, generalizando assim, significa que tu pode construir 3 vezes mais do que a área do terreno. Então significa que para um terreno de 100 metros quadrados, em Porto Alegre, no máximo, você pode construir 3 vezes mais do que 100 metros quadrados. Então, pode ter 300 metros quadrados de área construída. Para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre, existe um prédio no centro de Porto Alegre que ele está com índice de aproveitamento, foi construído com índice de aproveitamento 20, ou seja, ele tem 20 vezes a área do seu terreno. É o edifício Santa Cruz, no centro também o edifício mais alto da cidade. Tem 33 andares, por aí. E que é ainda lá da década de 50, início da década de 60, se não me engano, ou seja, muito antes do nosso plano diretor, do nosso regulamento de construção, fechar aí as regras, não deixar a gente construir torres mais altas, o que é um problema também, né? Eu concordo, a gente deveria poder ter arranha-céus em Porto Alegre, talvez não por toda a cidade, mas pelo menos alguns deles tinham que ter liberdade de poder construir arranha-céus, também porque a maior densidade populacional, quanto mais você densifica num terreno, melhor você aproveita a infraestrutura urbana colocada, ou seja, paradas de ônibus, ciclovias, as próprias ruas, sistema de luz, água, esgoto, tudo isso tu consegue potencializar o investimento feito na infraestrutura para ter maior retorno. Fora que, quanto maior a densidade populacional, maior a viabilidade econômica também para os negócios de bairro, né? Porque eles têm mais clientes próximos e a vida no bairro fica mais evidente, as pessoas vão mais para as ruas, né? Vivem mais nos bairros e também, obviamente, as calçadas se tornam muito mais atrativas para as pessoas caminharem, porque tem mais opções nas ruas, as pessoas estão mais próximas uma das outras, o que também, consequentemente, gera uma maior sensação de segurança. Ou seja, a densificação de uma cidade, ela é positiva sobre praticamente todos os aspectos. Aquilo que quase sempre se contesta sobre densidade populacional é os problemas ocasionados por poluição e trânsito.
mas que eventualmente, quando se tem uma área densificada, como se viabiliza também outros modais de transporte com mais facilidade, tu tem aí muito mais alternativas para que o problema de engarrafamento não seja tão destacado. Indo adiante, o Tom Ribeiro mandou aqui sobre o post que eu fiz no Facebook de aprovação do projeto de transparência das estatais de Porto Alegre. Um projeto que basicamente fazia com que as nossas estatais e empresas de economia mista em Porto Alegre tenham que obrigatoriamente publicar seus demonstrativos financeiros na internet e com um prazo estabelecido até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte. Ou seja, né, a gente faz uma regra mais rigorosa de governança e também de transparência para que a gente possa fiscalizar as nossas empresas. E o Tom Ribeiro comenta aqui, isso é novo, o único partido que nasceu da sociedade, que não é fruto de dissidência de outros partidos, nem ligado a sindicatos ou oriundo de corporações e que não utiliza recursos públicos ou fundos eleitorais. Parabéns, de fato isso são alguns dos grandes diferenciais do Novo frente a todos os demais partidos. Tom, obrigado pela mensagem. Num post que a gente fez sobre a farra da URV, né, que a gente teve aumentos salariais para algumas categorias que poderiam desencadear efeitos cascata, que se chama, né? O Marco Becker deixou aqui. Nasci na época certa para ver alguém de fato representando o eleitor, população nesse buraco. Obrigado, Marco, pelo elogio. E realmente, buraco a gente vê por toda parte. O Brasil está realmente precisando, e aí obviamente não vou falar de mim, mas falando sobre o Novo e sobre os nossos mandatários, agora eleitos em 2018, né? São pessoas, todas elas, e uma instituição que há muito a gente precisava ter na política para colocar o dedo na ferida nesses pontos e poder fazer o debate público sobre temas sensíveis, mas que são de interesse da população que paga a conta, que muitas vezes está preocupada em trabalhar porque tem que pagar suas contas e não consegue acompanhar a política no dia a dia, como muitas dessas corporações, sindicatos conseguem fazer muito lobby aqui dentro da Câmara Municipal, nas assembleias, do Congresso para conseguir suas pautas. O Daniel Machado manda aqui, quero que você seja o prefeito de Porto Alegre em 2020, Marcel governador em 2022 e o Amoedo presidente. Olha, tomara que pro Marcel e pro Amoedo tudo dê certo. Para mim, em 2020, prefeitura, vamos ver, tá muito distante, acho que seria meio loucura da minha parte tomar essa decisão assim, mas né, a política é fluida, mas nunca se sabe. Obviamente depende do Novo também. E não sei, é muito cedo ainda. O Lucas selecionou só comentários aqui me destacando para promoções de cargo. Tá querendo colocar numa saia justa aqui. Mas esse era um post sobre os 96% de economia que o nosso gabinete fez, que a gente mandou o post na Black Friday, aí inspirado num post da nossa vereadora de São Paulo, Janaína Lima. Então, Daniel Machado, valeu pelos votos, pelas estimas aí, pelos desejos de pretensões mais altas. Quem sabe, né? Mas quem sabe vem a gente muito melhor do que eu e que faça um trabalho aí muito melhor do que eu tenho feito. O que obviamente eu vou ficar muito feliz de ter dado minha contribuição e conseguir ajudar essas pessoas a fazerem a diferença na nossa política em Porto Alegre, no estado e também no nosso país. O Jorge Todeschini manda aqui a mensagem sobre aquele discurso meu do aumento de 575% no orçamento que a Prefeitura mandou para a Câmara para verbas de publicidade. Pois bem, o Jorge mandou aqui, se tiver que fazer publicidade, que seja de campanha de vacinação e outras coisas úteis. Propaganda política disfarçada, não. A gente concorda 100%, Jorge, é isso aí mesmo, esse foi um dos grandes temas do debate que se deu aqui na Câmara em relação ao tema. Eu fiz questão de ir na tribuna mais de uma vez criticar esse aumento, acho que foi desmedido, especialmente porque a gente tem áreas precisando de recursos na Prefeitura. Casualmente, consegui aprovar aí 2 emendas de minha autoria e contaram com a ajuda dos demais vereadores, o qual eu agradeço também. E também o próprio governo ajudou na aprovação dessas emendas, que destacaram aí cerca de R$1 milhão para a segurança pública, entre compra de mais armamentos e munições para a nossa Guarda Municipal, fazendo um trabalho aí de complemento ao que a Brigada Militar já faz, no policiamento ostensivo da capital, e também para que a gente tenha mais recursos para a renovação de uniformes e vestimentos, equipamentos, enfim, sapatos, também da Guarda Municipal, que não vê renovação de seus uniformes há mais de 5 anos, uma coisa muito grave. E tu vê, a gente gastando esse dinheiro para publicidade, né? Não faz sentido. E tomara que esse dinheiro de publicidade não seja para campanha de aumento do IPTU. Ainda sobre o aumento de 575%, o Renner Freitas também mandou aqui. Cê é louco, 575% de publicidade? Enquanto isso, o povo morrendo nos hospitais. Espero que o povo acorde e vote em peso no Partido Novo. Infelizmente, a gente foi voto vencido em muitas outras iniciativas nesse sentido, de conseguir destacar mais recursos para outras áreas e também que a gente pudesse evitar que tanto dinheiro ficasse realocado numa área como essa, de publicidade, né? O Leandro Schaeffler manda aqui.
Falando em estatais, né, a gente estava falando sobre o número de estatais no Brasil em comparação com os países membros da OCDE, que são os países ditos desenvolvidos, né? O Brasil disparado é aquele país que mais tem estatais comparado com os países desenvolvidos, o que mostra que a gente está no caminho errado, né? Mas ele bota aqui, falando em estatais, o Marquesan ia vender a Carris. Foi uma promessa de campanha, cobre do Marquesan a privatização. A gente tem cobrado bastante isso é um tema recorrente. Faz algum tempo, na verdade, que a gente não bate mais no assunto, porque está em trânsito, está correndo um processo de avaliação de como fazer para que a prefeitura possa dar uma solução para a empresa, seja uma privatização, seja uma extinção, seja a venda dos seus ativos e dissolução, enfim, né, a própria estratégia de como resolver esse problema que gera aí um prejuízo anual na ordem aí de 30, 40 milhões de reais, o que é quase um orçamento da Secretaria de Segurança Pública, por ano. Isso precisa ser feito mesmo e é importante, Leandro, parabéns, é importante manter essa vigilância, essa cobrança mesmo, tanto em cima dos vereadores, como é o meu caso, e que tu fizeste muito bem em lembrar, como também é o caso dos demais vereadores e do prefeito. Sobre a quarta derrota do IPTU, o vídeo que a gente publicou aqui quando o prefeito retirou a urgência do projeto do IPTU, permitindo que a gente não, ou melhor, possibilitando que não houvesse um aumento no ano que vem, mas sim só para o outro ano se for aprovado na Câmara. O Eric manda aqui. O Eric Seitz, inclusive, acompanhou boa parte das audiências públicas, das reuniões aqui na Câmara, esteve muito presente acompanhando todo esse trâmite do IPTU. Parabenizo, inclusive, pela iniciativa e pela disposição em acompanhar o tema. E ele coloca, o município deveria estar mais preocupado em diminuir os custos do seu orçamento do que diminuir o orçamento dos seus cidadãos. Perfeita frase, é isso aí mesmo. E ele continua, analisando de modo grosseiro, o IPTU nada mais é do que um aluguel que o cidadão paga para a prefeitura. É irônico, sou dono da propriedade, mas se não pago o aluguel, que é o IPTU, eu posso perder a moradia. Eu cheguei a falar sobre esse argumento logo no início do meu mandato, né, sobre o IPTU e o IPVA também. O IPVA não deixa de ser um outro imposto que, na verdade, não deixa de ser uma taxa de aluguel, né? Você paga todo ano o IPVA para poder ter o seu veículo. Que contrassenso, já pagou a aquisição do veículo, o veículo está sob sua posse e tem que ficar pedindo uma autorização e pagando uma autorização todo ano para o governo, sendo que esse recurso não é recurso para ser investido em estradas e rodovias. Assim como o IPTU não é recurso que vai para a coleta de lixo, que já tem a taxa de contribuição do lixo, não vai para a iluminação pública, que já tem a contribuição de iluminação pública, entre as outras partes de zeladoria da prefeitura. Então, de fato, IPTU e IPVA são tributos aí bastante irônicos e que realmente o município deveria voltar suas atenções a reduzir gastos antes de aumentar impostos, né? Afinal de contas, a gente já paga imposto demais e tem serviço de menos e a Prefeitura de Porto Alegre ela arrecada muito bem, obrigado. São mais de 7 bilhões de reais em receitas, mas ela gasta muito mal. E um dos exemplos de gastar muito mal é a própria Previdência do município, que consome, aí junto com a folha salarial dos servidores, mais de metade do orçamento. E não sobra quase nada de dinheiro, por exemplo, para investimentos. São cerca de 1,2% só de todo o orçamento, ou seja, de cada R$100 é R$1,20 que sobra para investimentos. Investimentos como, por exemplo, construção de escolas e creches ou abertura de novas vias, asfaltamento de ruas, coisas que são prioridade para o cidadão. Então, ficamos por aqui por hoje, nesse nosso Fala que eu te explico. Espero que você tenha gostado. Te agradeço, dê o like aqui no vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal do YouTube, curte aqui a página no Facebook também. Acompanhe nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Cada rede social nossa tem um tipo de comunicação diferente, uma abordagem diferente. Então, são coisas muitas vezes diferentes que a gente publica em cada um dos temas. No Instagram tem mais o meu dia a dia, os bastidores, né? Tem até uma parte mais bem-humorada, piadas e tudo mais. Piadas que eu digo porque eu acabo sendo muito bobo, às vezes faço muita piada, falo bastante besteira, mas tem muita coisa do dia a dia que no Twitter ou no Facebook ou mesmo no YouTube acaba não entrando. E se você ainda não assina a nossa prestação de contas mensal para acompanhar o resumo do nosso trabalho, então entra agora no meu site felipecamozato.com.br e cadastra seu e-mail lá para receber um resumo do mandato todos os meses, nas primeiras semanas do mês seguinte. Certo? Ficamos por aqui então, obrigado pela audiência e até breve, até o próximo Fala que eu te explico.